Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Eu vou pedir para que vocês abrem a Bíblia no segundo livro das Crônicas, no capítulo 16, versículo 7. Nós vamos estar falando um pouco aqui sobre esse rei. Eu estava semana passada estudando um pouco sobre o rei Salomão. E depois que eu terminei, quando foi na terça-feira, eu estava fazendo um devocional e assim o Espírito Santo me levou a estar nessa passagem, lendo um pouco aqui sobre o rei Asa. E eu via daquela leitura lá de Salomão, já assim toda pensando, meu Deus, como pode, né? Alguém que começou tão bem, de repente não chega tão bem no final. E eu só lembrava das partes boas de Asa, né? E eu vim ler o livro e eu falei, glória a Deus, né? Tá tudo fazendo tudo certo, né? Conforme a vontade de Deus. Mas aí, o que eu quero trazer com essa mensagem hoje, para a gente refletir, como é importante a gente começar bem e terminar bem. Só que não é fácil, nem sempre é fácil. Então, vamos estar lendo, eu vou estar começando aqui. Todos já abriram? Então, nós vamos ler a palavra do Senhor, então, que está no livro de Crônicas, 2 Crônicas, 16, 7, a partir desse capítulo, que diz assim: E por esse tempo, o profeta Anani foi falar com o rei Asa de Judá e disse: O Senhor confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, seu Deus. E por isso o exército do rei de Israel conseguiu fugir. Não é verdade que os soldados da Etiópia e da Líbia formaram um enorme exército com muitos carros de guerra e cavaleiros? E, no entanto, o Senhor confiou em Deus, o Senhor, e ele lhe deu vitória. Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo, a fim de dar forças a todos os que são fiéis a Ele com todo o coração. Desta vez, o Senhor fez uma loucura e, por isso, de agora em diante, o Senhor vai estar sempre em guerra. Louvado seja Deus. Então, nós lemos aqui essa passagem que fala ali do reinado de Asa. Esse rei, ele começou muito bem. Aqui nós estamos falando, esse trechinho que nós lemos aqui, esses versículos, está falando já assim do final do reino do rei Asa. E a Bíblia diz, nós vamos ver toda a biografia do rei Asa, a partir do versículo 14, 15, que termina aqui no 16, deste livro de Crônicas e Segundas Crônicas. E nós vamos ver que o rei Asa, ele começou muito bem. Vamos falar um pouquinho, saber um pouquinho quem era o rei Asa. O rei Asa, ele era o rei de Judá. Ele era filho de Abias. Abias era Asa era bisneto de Salomão. Então, filho de Salomão, né, que depois teve Abias, e Abias sendo pai de Asa. Então, nós vemos aqui que ele vem de uma linhagem, né, de reis.
né? Ele herdou, assim, vem de uma família boa, de uma família de reis, né? Que o tataravô dele é quem? O rei Davi. Então vem de gente assim muito boa. E ele começou bem. A Bíblia diz que depois que o seu pai Abias morreu, ele assumiu o trono. Ele assumiu o trono de Judá e disse que ele foi trabalhando e ele fez tudo o que agradou aos olhos de Deus. Então ele foi fazendo aquilo que estava agradando a Deus. Isso foi o começo. Ele vem dessa família e aí eu pensando assim, nós viemos, nós temos famílias e nós herdamos alguma coisa da nossa família, né, da nossa descendência. O rei Asa, como que ele chegou até onde chegou, de ser rei? Ele fez alguma coisa para isso? Não, na verdade não, mas ele veio de uma linhagem, ele herdou o tataravô dele, o avô, o pai, né? Todo mundo rei. E ele veio dessa linhagem e ele herdou isso. Nós também, para a nossa vida, trazendo para a nossa vida, nós também vamos herdar alguma coisa da nossa família. Mas nos cabe saber como que nós vamos usá-la. Que vai deixar o legado. Que legado nós vamos deixar? Que legado nós vamos pegar daquilo que foi deixado para nós? Então, ele tinha um legado. Claro que nós sabemos que em toda essa história, teve o bisavô dele, que a gente sabe que não terminou muito bem, que foi Salomão. Ele andou com Deus, ele era um homem mais sábio, né, um dos homens mais sábios que eu acho que já existiu, né, a Bíblia diz, um homem que tinha poder, um homem rico, mas, porém, ele se perdeu na caminhada, chegou ao final, e é muito triste quando a gente vê alguém que começou tão bem, e depois, no final, ele começou a escrever uma história linda, e depois, no final, a gente não é a mesma coisa. E nós podemos trazer isso para a nossa vida, porque nós podemos começar bem em qualquer coisa que nós vamos fazer. Nós podemos começar bem no relacionamento, nós podemos começar bem no nosso trabalho, nós podemos começar bem com Deus, andar com Deus, nós podemos começar bem no nosso ministério, mas se a gente não tiver cuidado, a gente pode fraquejar, a gente pode desfalecer no caminho. Pode acontecer alguma coisa e às vezes não precisa, às vezes a gente pensa que precisa ser muita coisa, você ter feito muitas coisas para que você venha se perder. E às vezes não é. Era isso que assim que o Espírito Santo falava ao meu coração. Eu até fiquei pensando, Senhor, eu fiquei meditando, eu fiquei 2 semanas lendo, vendo sobre reis, né, sobre pessoas, servos de Deus, que começaram e que depois não ficaram bem. Deus quer nos ensinar alguma coisa com isso, né? Deus quer nos instruir, quer nos ensinar através da vida desses servos, né, que eram homens de Deus, homens importantes, homens que faziam a vontade de Deus, mas que por algum momento eles deixaram de agradar ao Senhor. E eu vejo, e olhando para isso, eu fiquei lembrando de quando Deus chamou ali Josué, quando o Moisés morreu, que ele falou para Josué, olha, Moisés, o meu servo é morto, agora essa missão agora está com você, né? Agora é você que vai conduzir esse povo. E Deus disse ali uma frase assim, muito importante para Josué. Além dele ter encorajado, dele ter falado para ele ser forte, corajoso, para ele não ter medo, ele disse algo muito importante. Ele falou, Josué, tenha o cuidado. Porque é isso que nós temos que ter como cristão, cuidado, vigilância, né? Tenha o cuidado de quê? De você não se desviar da minha lei, da minha palavra, porque vai ser você sendo, vamos dizer, vai ser você andando nos meus caminhos, vai ser você
dando ouvido à minha palavra, vai ser você me buscando, que eu vou fazer prosperar o seu caminho, né? Então, tipo assim, não está escrito na Bíblia, mas é como se ele dissesse assim, não vai se empolgando, não vai só fazendo, dizendo, olha, agora eu sou, sabe, eu sou o líder, eu vou conduzir este povo. Então, Deus disse que já é comigo, eu só preciso me esforçar. Não vai pensando que é você, não se desvia da minha palavra. E aqui nós vamos ver, aqui no capítulo 15, espera só um pouquinho que eu acabei, eu estou com esse... Vocês podem abrir aí no capítulo 15? Eu já me encontro aqui. No capítulo 15, nós vamos ver Deus enviando ali o profeta para falar com o rei Asa. Então o rei Asa ele vem nessa busca, ele vem fazendo, nós vamos ver, se a gente for ler, se vocês forem ler o capítulo 14, vai ver que o rei Asa, ele está construindo, ele está ali fazendo a vontade de Deus, ele já começou, ele está ali instruindo o povo, então ele chega aqui no 15, ele está fazendo as reformas religiosas, e aí a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele desceu sobre Azarias, né? Um servo de Deus, diz que o Espírito Santo desceu sobre Azarias, filhos de Oded, e ele foi falar com Asa e disse, Rei Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, escutem, o Senhor Deus está com vocês, se é que vocês estão com ele. Se procurarem, ele deixará que vocês o achem. Mas se o rejeitarem, ele também os rejeitará. Durante muito tempo, os israelitas não adoraram o verdadeiro Deus, nem tiveram sacerdotes que os achassem, nem tiveram a lei de Deus. Mas quando vieram tempos difíceis, eles voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Eles procuraram e o encontraram. Então aqui Deus levanta o Azarias para ir falar ali com Asa, com o rei Asa, para falar com Judá, falar com o povo, dizendo que se eles buscassem o Senhor nosso Deus, se eles buscassem, eles iam encontrar Deus. Mas se eles deixassem de buscar, Deus também o deixaria. E aí a Bíblia diz aqui e aí ele estava dizendo que houve tempo que o povo deixou de buscar Deus, que o povo deixou de buscar o verdadeiro Deus. Por quê? Porque estava faltando o ensinamento, faltava sacerdote para ensinar para o povo. E quando nós estamos sem ensinamento, sem ouvir a palavra, com certeza nós temos a tendência de nos perder no caminho. A Bíblia diz que nós erramos por falta de conhecimento. Então, houve esse tempo que o povo se afastou de Deus. Por quê? Porque entrou o desânimo. Quando nós não oramos, com certeza vai vir o desânimo, porque a oração é o relacionamento que nós temos para com Deus, é o momento que nós temos de comunhão para com Deus, de falar com Ele, de ouvir a voz dEle. Então, o povo não estava ouvindo nenhum ensinamento. O que eles fizeram? Eles foram desanimando na caminhada. Eles foram desfalecendo na caminhada. Mas diz que quando houve dias difíceis, que eles foram buscar o Senhor, eles encontraram. Porque às vezes nós somos até como o povo de Israel também. Às vezes nós achamos que só devemos buscar a Deus quando as coisas não vão bem, quando está difícil.
Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós busquemos Ele em todo o tempo. Nos bons tempos, quando está tudo bem. Quando está tudo bem na minha casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança. Quando está tudo bem com a sua saúde, quando está tudo bem com as suas finanças, aí é que Deus quer que nós viemos procurar Ele. Porque para quando chegar o dia difícil, nós estarmos fortalecidos, nós estarmos encorajados por Deus. Então, e quando nós deixamos de buscar a Deus, vem o quê? Vem a angústia, vem a aflição, porque nós não estamos revestidos de Deus. Então fica fácil. Quando vem a luta, vem a aflição e vem o desespero. Mas quando nós estamos buscando em Deus, com certeza, Deus é aquele que tem resposta para nós, que tem direção para a nossa vida, quando nós buscamos a direção de Deus. E aí a Bíblia diz que quando o rei Asa, ele ouviu essas palavras, né? Ele diz que ele se encorajou. Por quê? Porque Deus é aquele que sempre vai enviar alguém, ele envia a sua palavra, ele envia os profetas, ele sempre vai enviar alguém para nos dar uma palavra, para nos dar uma palavra ou de exortação, uma palavra de direção, ou então uma palavra de encorajamento. Porque Deus, ele quer que a gente veja. Então, o rei Asa, ele já estava fazendo. Mas Deus diz, olha, fala para eles, se eles continuarem me buscando, eles vão me encontrar. E aí diz que o rei Asa, ele redobrou o ânimo, ele se encheu de ânimo. E ele encorajou o povo a buscar o Senhor. E ele começou a consertar a edificar os muros. Ele começou a consertar os altares. Ele começou a fortificar, deixar uma cidade fortificada, uma cidade murada, uma cidade né, com trancas, trazendo isso para a nossa vida. O que significa isso? Nós temos que buscar em Deus, porque o rei Asa, ele estava protegendo, vamos dizer, o povo, a cidade. Quando ele estava preocupado em murar a cidade, em guardar a cidade, ele estava cuidando do povo. E quando é que nós somos guardados? É quando nós buscamos em Deus. Quando nós temos uma vida de oração, quando nós temos uma vida, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós damos ouvido à sua palavra, aí nós somos fortalecidos, aí nós ficamos como uma rocha, né? Porque nós estamos firmados na rocha que é Jesus. Então nós somos fortalecidos em Deus. Então quando vem o dia difícil, quando vem o dia mau, então nós estamos ali, nós estamos cercados do Senhor, como diz o salmista, guardado no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Então nós estamos guardados ali no Pai. E Asa, ele trouxe isso, ele encorajou o povo a buscar ao Senhor. E disse que o povo se alegrou. E eles se alegraram com aquela fala, com aquela palavra. Porque, veja bem, todos nós, imagina você na sua empresa, um exemplo. Você está lá na sua empresa, você está trabalhando, e o chefe chega e diz para você, olha, eu estou gostando do seu trabalho. Você está indo muito bem. Eu estou gostando muito do que você está fazendo. Você é um funcionário exemplar. Isso alegra o nosso coração, enche o nosso ego, né? A gente fica feliz. Imagina Deus dizer para a gente, olha, eu estou gostando do que você está fazendo. O que você está fazendo está me agradando. Eu estou gostando, isso está caindo bem aos meus olhos o que você está fazendo. Você está fazendo o que me agrada. Disse que por um tempo, e por 10 anos, no princípio disse há 10 anos, mas quando a gente lê todo, foi 35 anos que houve paz no reino de Asa. Houve paz, por quê? Porque ele estava buscando a Deus. E quando a gente busca Deus, Deus é o príncipe da paz. E disse que por causa que eles estavam buscando a Deus,
Não houve guerra naquele país durante 35 anos. Deus deu paz para eles, Deus deu descanso. E é isso que Deus quer dar para nós, para sua casa, para sua família. Ele quer te dar paz. Ele quer que você tenha a paz dele, mas nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos buscar ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E o rei Asa foi caminhando, mas nós chegamos naquele ponto que nós falamos. Antes disso, o que aconteceu? Vamos só ler aqui um pouquinho. Porque Asa, na caminhada, Asa acabou se perdendo. Ele resolveu fazer aliança com o rei da Síria. Veja só. Como pode nós mesmos podemos mudar toda a trajetória da nossa vida, toda uma história que está sendo construída, uma história bonita, e nós podemos mudar ela por causa de uma decisão, por causa de uma escolha, por causa de uma atitude. O rei Asa diz que ele se aliançou com o rei Ben-Hadad, com o rei da Síria. Deus já tinha dado vitória para o rei Asa com muitos poucos soldados, 300 mil. E Deus deu vitória. Mas quando chegou o momento da guerra, ele não procurou Deus. A Bíblia diz que ele não procurou, ele procurou se aliançar com o rei da Síria. E mais, ele pegou aquilo que era de Deus, da casa de Deus, pegou ouro, pegou prata e ofereceu ao rei. E aí ele fez essa aliança. Então, o que pode a gente se perder no caminho? São as alianças que nós fazemos, são as escolhas que nós fazemos. Aí você pode dizer, mais irmã Jovita, mas mas o rei pegou o tesouro da casa de Deus e se aliançou com outro rei. Mas o rei, o que eu posso fazer? São pequenas coisas. São pequenas coisas para a gente estar fazendo aliança. E eu estava me dizendo, nós podemos estar fazendo aliança com uma coisa que parece que tão pequena e a gente acha que não vai acontecer nada. A gente pode estar se aliançando com o desânimo. Vem o desânimo na nossa vida e a gente deixa. Eu não estou com vontade de fazer isso. Então não vou fazer. A gente pode estar se aliançando com a falta de compromisso. Às vezes nós nos comprometemos de fazer algo e quando vê a gente não faz. Isso agrada a Deus? Não. Principalmente com as coisas de Deus. Não agrada a Deus. Então nós estamos fazendo outras alianças. Estamos nos aliançando com a falta de compromisso, com a falta de compromisso com as coisas de Deus. O que ele fez? Ele pegou algo que era sagrado, que era da coisa de Deus. Deus, ele tem nos dado muitas coisas. Será se nós temos valorizado aquilo que Deus tem nos dado? Será se nós estamos guardando com zelo o que Deus tem nos dado? Que nós possamos refletir sobre isso, né? Se aquilo que o Senhor nos deu, se o talento que Deus nos deu, sabe? Se a oportunidade que Deus nos deu de estarmos aqui, se nós estamos valorizando isso. O rei Asa, ele não valorizou aquilo que era de Deus naquele momento. E olha que ele tinha uma caminhada. Então, isso é para a gente ver que não importa quanto tempo de cristão nós podemos ter. Não importa. Se a gente não vigiar, se a gente não tomar cuidado, quando a gente se vê, a gente já está fazendo outras escolhas, aquilo que não está agradando ao Senhor. E aí nós chegamos nessa parte, quando tudo isso aconteceu, Deus levantou
esse profeta para ir falar, para enviar uma palavra de repreensão para ele. E o que aconteceu? O rei não aceitou a palavra de repreensão. Ele não recebeu a palavra que Deus enviou para ele. Deus falou que não, ele falou que agora ele tinha agido loucamente. Ele tinha feito uma coisa que era loucamente. O que poderia o rei Asa ter feito diante daquela situação? Ele poderia ter se humilhado diante de Deus. Ele poderia ter dito: tá certo, eu errei, eu vou me consertar. Mas não, disse que no momento que o profeta foi levar a mensagem para ele, a mensagem da parte de Deus, ele ficou muito irado, ele ficou bravo, ele se revoltou. E ele pegou o servo de Deus e levou e colocou no tronco. Então, muitas das vezes, Deus quer nos instruir, quer nos ensinar, e Deus até levanta alguém para nos orientar. Mas quando é uma palavra, a primeira palavra que ele disse que se buscasse ele, Deus estaria com ele, que Deus estava se agradando do que ele estava fazendo, ele recebeu muito bem. Mas quando chegou o momento da repreensão, ele não recebeu a repreensão. E por isso, a biografia de Asa, que era para ser algo tão lindo, a história dele, que era para ser algo tão lindo, por causa disso, por causa da falta de, primeiro ponto, ele deixou de buscar Deus. Por que isso tudo aconteceu com Asa? Por que ele se perdeu na caminhada? Porque ele deixou de confiar no Senhor. Ele deixou de buscar Deus, ele deixou de buscar a direção de Deus. Antes, ele consultava Deus e pedia socorro ao Senhor, e Deus socorria ele. Mas naquele momento, talvez, a Bíblia não diz, mas talvez ele estivesse pensando que era ele, que ele era um rei bem-sucedido, porque a força era dele, porque ele era um bom rei. Por isso que ele já estava lá há 35 anos. Depois ele ficou mais tempo, mas os outros anos que ele ficou não foi de paz, foi de guerra. Então ele reinou durante 41 anos. E ele não deu ouvido à palavra de Deus, à correção de Deus. O que fica de lição para nós? Que nós devemos, quando Deus enviar essa palavra de encorajamento, que nós devemos receber e ficar firme e prosseguir. Quando Deus também enviar uma palavra de repreensão, de conserto, nós também devemos receber ela e continuar e prosseguir. Porque Deus, Ele é quem sabe de todas as coisas, Ele é quem sabe conduzir a nossa vida. E o segundo ponto que eu acho que foi o essencial, primeiro ele deixou Deus, deixou de obedecer à voz de Deus. Ele confiou nele, confiou nos homens, em vez de confiar em Deus, né? Foi o ponto, isso já é chave. Mas depois ele mexeu nas coisas que era da casa de Deus. Ele tirou o ouro, tirou a prata, tirou tudo para fazer uma aliança com outro rei. Isso, com certeza, não agradou a Deus. E terceiro, ele não foi humilde. Ele não soube se humilhar diante de Deus, pedir perdão, ver que ele tinha errado e começar de novo, né? Então, o que é que nós tiramos de lição dessa palavra? Que nós viemos ser vigilantes. E às vezes, o rei Asa, na caminhada dele, ele não fez muita coisa. Ele só fez essa escolha, parece pouca, mas isso foi o suficiente. Isso foi o suficiente para mudar toda a história dele. Para ele terminar, a Bíblia diz que depois disso, Asa ficou doente, ele ficou com uma doença, teve uma doença terrível. E mesmo na doença, Asa já estava com o coração tão endurecido que ele não se humilhou mais, ele não pediu socorro para Deus, ele não pediu direção de Deus, ele foi buscar ajuda somente dos médicos. Não que esteja errado buscar ajuda dos médicos, mas o que a Bíblia quis dizer, que ele não pediu socorro para o Senhor, ele não pediu socorro para Deus, ele preferiu mais uma vez pedir ajuda somente para os homens. Nós devemos, tratando da saúde,
devemos pedir ajuda para Deus e a ajuda dos médicos também. Mas o rei Asa, ele não se humilhou, e a Bíblia diz que nós devemos, que aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, ele o exaltará. O rei Asa, ele não soube se humilhar e ele foi não exaltado, mas muito o contrário. Ele foi abatido, né? Ele perdeu todo aquele, ele não deixou um bom legado no final. Quando era para deixar uma história linda, um legado lindo, né? Ele não soube. Então, que nós, como cristãos, como igreja do Senhor, nós possamos refletir sobre isso. O que que eu estou fazendo? Será se eu estou fazendo aquilo que agrada a Deus? Será se eu não estou fazendo aliança com alguma coisa que possa me afastar de Deus? E quando eu vejo, eu já estou longe de Deus. Que nós possamos refletir. É uma palavra para refletir, de reflexão para nós, né? Porque nós não somos diferentes do rei Asa, né? Nós não somos diferentes, nós somos iguais. Nós somos seres humanos, nós somos, né, seres humanos igual a ele, sujeito a falhar, sujeito a errar, mas que nós não viemos cometer o mesmo erro que ele, de não confiar mais em Deus, não saber que é Deus que nos dá a direção, que Deus que tem o controle da nossa vida e é Ele que vai nos conduzir até o fim, para que nós viemos alcançar o tão grande objetivo que nós temos, que é chegar na glória, né, com o Pai. E só tem uma forma de chegar, é com Deus. Sem Ele, nós não vamos a lugar nenhum. Então, nós precisamos da sua orientação, da sua direção. Para isso, nós temos que buscá-lo com o coração sincero e humildade. Amém? É essa palavra que eu deixo para a igreja nessa noite. Eu já quero chamar aqui o pastor Moisés para estar fazendo a oração final e que nós viemos continuar firme no Senhor. Não desista, não desista do seu legado. Deus tem uma história linda para escrever através da minha e da sua vida. Basta que nós viemos deixar Ele conduzir a nossa vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, uma salva de palmas para Jesus. Obrigado. Pode ficar de pé, nós vamos orar em nome de Jesus.